Em 1925, um homem que ainda não controlava nenhum exército nem nenhum estado desenhou em um caderno o esboço de um arco do triunfo. Não era um arquiteto de formação. Era um agitador político austríaco que vivia em Munique, que havia passado 9 meses na prisão e que, enquanto seus contemporâneos o ignoravam, preenchia páginas com visões de cidades que superariam Roma em grandeza. Esse homem era Adolf Hitler. E essas páginas não eram o produto de uma mente delirante sem consequências. Eram o programa de governo da potência que, em menos de 20 anos, incendiaria o mundo. O historiador alemão Jochen Thies apontou algo que muitos preferiam ignorar. Hitler não aspirava apenas a construir um espaço vital no leste da Europa. Seu programa implicava o domínio total do planeta, em etapas calculadas, com datas, alianças e adversários identificados. Para entender a magnitude dessa ambição, é preciso ir além dos campos de batalha. É necessário ir às mesas de desenho, aos cadernos de esboços, aos arquivos capturados pelos aliados após a guerra. Ali, entre planos de cidades que nunca existiram, pode-se ler com precisão o que Hitler queria construir e sobre quais escombros pretendia fazê-lo. Berlim iria se chamar Germânia. Seria a capital de um império que, segundo os cálculos do próprio Führer, não demoraria a se estender do Atlântico aos Urais e do norte da África ao Mar Cáspio. Para essa capital, projetou edifícios que fariam com que os monumentos da antiguidade parecessem maquetes escolares. Mas o projeto Germânia não era apenas arquitetura. Era a manifestação física de uma ideologia que, em sua perseguição, matou dezenas de milhões de pessoas. Este é o relato dessa visão, dos homens que tentaram materializá-la e dos escassos vestígios de concreto que ainda hoje permanecem no solo pantanoso de Berlim como testemunhas mudas do que poderia ter sido. Queria a Alemanha conquistar o mundo? Há uma frase escrita à mão por Adolf Hitler na página 389 da edição digitalizada de Mein Kampf. A Alemanha ou se tornará uma potência mundial ou deixará de existir. A frase é de 1925. Na Alemanha da República de Weimar, humilhada pelo Tratado de Versalhes, atingida pela hiperinflação e politicamente fragmentada, ninguém a levou a sério. Esse foi um dos erros mais caros do século XX. Mein Kampf foi o livro de cabeceira da ideologia nazista, e ainda assim, as potências europeias se recusaram sistematicamente a lê-lo como ele realmente era, um programa de governo. Hitler começou a ditá-lo ao seu secretário Rudolf Hess em 1924, durante seu encarceramento na prisão de Landsberg, onde foi condenado a 5 anos por alta traição após o fracassado putsch da cervejaria de novembro de 1923. O tribunal lhe concedeu um tratamento brando. Ele recebeu visitas, correspondência, pacotes de admiradores de toda a Alemanha e acesso a livros que poucos prisioneiros poderiam imaginar. O governador da prisão registrou por escrito que Hitler esperava que o livro alcançasse múltiplas edições para poder saldar suas dívidas financeiras. Ele não se enganou. Até 1939, haviam sido vendidos 5,2 milhões de exemplares em 11 idiomas. Nos anos do nazismo, o livro era entregue gratuitamente a cada casal recém-casado e a cada soldado enviado à frente de batalha. O livro promovia 3 pilares entrelaçados: antissemitismo radical, uma cosmovisão racial baseada na superioridade ariana e uma política externa orientada à conquista do Lebensraum, espaço vital, no leste da Europa. Um de seus capítulos é intitulado explicitamente Política do Leste, Ostpolitik, e ali Hitler dedicou páginas inteiras para justificar a necessidade de a Alemanha obter novas terras em direção à Rússia. Apenas um espaço suficientemente grande sobre esta terra garante a uma nação a liberdade de existência. Não era retórica vazia, era um manual. Durante seu tempo em Landsberg, Hitler leu Friedrich Ratzel, o geógrafo alemão que em 1897 havia cunhado o conceito de Lebensraum em sua obra Politische Geographie e absorveu as ideias do general e geógrafo Karl Haushofer, com quem havia entrado em contato através de Hess. Haushofer havia lido Halford Mackinder, o geógrafo britânico que descrevia o controle do coração continental da Eurásia como chave para o domínio mundial, e havia fundado em 1924 a revista Zeitschrift für Geopolitik.
Nesse cruzamento de geopolítica, darwinismo social e racismo pseudocientífico, formou-se o núcleo intelectual do programa de Hitler. A ideia do Lebensraum, no entanto, não era original de Hitler. Antes de ele transformá-la em doutrina de Estado, o escritor Hans Grimm havia publicado em 1926 o romance Volk ohne Raum, Povo Sem Espaço, que vendeu mais cópias que Mein Kampf quando ambos estavam disponíveis simultaneamente. Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão já havia elaborado planos de expansão para o leste que incluíam o controle da Bélgica, a anexação das minas de ferro da Lorena e a colonização agrária da Polônia e da Ucrânia. Em 1961, o historiador alemão Fritz Fischer publicou suas pesquisas sobre esses objetivos de guerra, descrevendo o projeto imperial como um punho para o poder mundial. Hitler não inventou a ambição germânica de domínio continental. Ele a radicalizou até transformá-la em extermínio sistemático. O debate sobre se Hitler tinha um plano concreto de conquista mundial ou se simplesmente reagia às circunstâncias é um dos mais prolongados na historiografia contemporânea. Em 1961, o historiador britânico Alan John Taylor iniciou a discussão com sua tese em The Origins of the Second World War, segundo a qual Hitler era um estadista tradicional que respondia a oportunidades mais do que executava um plano mestre pré-estabelecido. A tese de Taylor gerou uma controvérsia que dividiu a comunidade acadêmica por décadas e cujos ecos ainda são sentidos hoje. Em contraste à posição de Taylor, surgiram duas escolas bem definidas. A chamada Escola Continental, representada pelo historiador Hugh Trevor Roper, sustentava que Hitler tinha uma agenda clara, mas limitada geograficamente ao leste da Europa, a conquista do Lebensraum nos territórios da União Soviética. Para Trevor Roper, Hitler foi coerente por mais de 20 anos nesse programa continental, e não havia evidências documentadas de que suas ambições fossem além. Essa posição encontrou respaldo no historiador Martin Brozat, que argumentava que a escalada ideológica do antissemitismo nazista impedia um verdadeiro projeto de conquista mundial sistemático. A Alemanha se encontrou em uma guerra global sem tê-la planejado plenamente como tal. A segunda escola, a escola global, foi construída por historiadores como Günther Moltmann, Andreas Hillgruber e Klaus Hildebrand. Eles argumentavam que, por trás dos três passos visíveis na política externa de Hitler, chegada ao poder, revisão de Versalhes, expansão para o leste, existia um quarto passo de consequências globais que orientava todas as decisões estratégicas do Führer. Hildebrand, em sua pesquisa sobre a política externa do Terceiro Reich, identificou na conduta concreta de Hitler uma coerência que só podia ser explicada pela existência de objetivos de longo prazo muito além da Europa. Em alemão, o termo adotado para esse objetivo é simplesmente das Programm, o programa. Os historiadores J. Noax e G. Pridham, em sua monumental compilação documental sobre o nazismo, propuseram uma síntese de 5 etapas tomando Mein Kampf e o segundo livro juntos. Primeiro, rearmamento e remilitarização da Renânia. Segundo, Áustria, Tchecoslováquia e Polônia como satélites alemães. Terceiro, derrota ou neutralização da França por meio de uma aliança com a Grã-Bretanha. Quarto, Lebensraum na Rússia. E quinto, domínio mundial. O historiador Norman Goda, revisando os arquivos capturados após a guerra, chegou a conclusões similares. Em 1941, o Estado-Maior alemão já havia começado a preparar bases no norte da África e no Atlântico para uma eventual ofensiva transatlântica contra os Estados Unidos. O debate entre continentalistas e globalistas nunca foi formalmente encerrado, mas a abertura dos arquivos capturados pelos aliados em 1945 e particularmente a descoberta em 1958 do chamado Segundo Livro de Hitler pelo historiador Gerhard Weinberg, deslocou o peso das evidências a favor da tese global. Nesse manuscrito inédito de 1928, que Hitler nunca publicou, possivelmente porque seus conteúdos eram demasiado reveladores para o momento político, fica claro que antes de chegar ao poder, o Führer já havia articulado um sistema coerente de ideias sobre o papel que a Alemanha deveria desempenhar no mundo. Não era improvisação.
Era uma estrutura de pensamento que combinava dogma racial com cálculo estratégico de forma metódica. Dois jornalistas e escritores que conheceram Hitler de perto compreenderam, antes de todos, a dimensão real do perigo. Konrad Heiden, o homem que cunhou o termo nazi como abreviação de National Socialist, e Hermann Rauschning, ex-membro do partido que havia ocupado o cargo de presidente do Senado de Danzig, descreveram a ideologia nacional-socialista como um impulso irracional que busca dominar e conquistar o mundo. Ambos publicaram seus alertas na década de 1930, quando ainda era possível agir. Na Grã-Bretanha e na França, seus livros tiveram leitores. Mas os governos preferiram acreditar que Hitler era um estadista manejável. O programa As Etapas do Domínio Mundial. O programa, segundo seus defensores acadêmicos, não era um plano detalhado com datas precisas e teatros de operações codificados. Era algo talvez mais perigoso, uma bússola ideológica que orientava todas as decisões estratégicas de Hitler, adaptando-se às circunstâncias sem nunca perder de vista o destino final. A pergunta que os historiadores se fizeram durante décadas não é se Hitler tinha ambições, mas se essas ambições eram continentais ou globais. E a resposta, à medida que os arquivos se abriram e as análises se refinaram, aponta cada vez mais em uma única direção. A estrutura ideológica do programa apoiava-se em dois conceitos que se retroalimentavam. O primeiro era a doutrina racial, a crença de que a raça ariana germânica era a Herrenvolk, a raça de senhores, predestinada por leis biológicas, que Hitler interpretava como leis da natureza, a dominar as raças que ele descrevia como inferiores. O segundo era o Lebensraum, a necessidade de espaço territorial para que essa raça superior pudesse se expandir, alimentar-se e exercer seu domínio sem depender de mercados externos nem de potências marítimas. Levados às suas consequências lógicas, ambos os conceitos não poderiam se limitar ao leste da Europa. Implicavam o mundo inteiro. Hitler comparou explicitamente o Lebensraum com o conceito norte-americano de destino manifesto. Assim como os colonos anglo-saxões expandiram suas fronteiras para o oeste às custas dos povos indígenas, os alemães expandiriam as suas para o leste às custas dos povos eslavos. A comparação era deliberada e calculada para tornar o projeto compreensível e justificável em termos que as potências anglo-saxônicas pudessem reconhecer. O que Hitler não disse em público, embora tenha detalhado em documentos internos, era a escala de destruição que sua versão do Destino Manifesto implicava. A primeira etapa consistia na consolidação de uma grande Alemanha que absorvesse todos os grupos de língua germânica da Europa Central, os chamados Volksdeutsche, e recuperasse os territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial. Esta fase foi executada com uma velocidade que desconcertou as chancelerias europeias. Remilitarização do Reno em março de 1936. Anexação da Áustria em 12 de março de 1938, absorção dos Sudetos em outubro daquele ano após o Acordo de Munique e ocupação da Tchecoslováquia em 15 de março de 1939. Em cada caso, Hitler calculou com precisão até onde as democracias ocidentais tolerariam a expansão antes de reagir militarmente. Em cada caso, calculou corretamente, até que errou. Para que essa primeira etapa funcionasse, Hitler precisava da benevolente neutralidade da Grã-Bretanha. Seu raciocínio era o seguinte: o Império Britânico era uma potência marítima e colonial cujo interesse estratégico fundamental era o domínio dos mares e de suas rotas comerciais, não o equilíbrio continental europeu. Se a Alemanha fizesse concessões sobre as colônias africanas e moderasse seu programa naval, os britânicos poderiam aceitar a expansão germânica no continente sem intervir. Estava disposto até mesmo a garantir a existência do Império Britânico em troca de uma mão livre no leste. O historiador Goda apontou que Donald Cameron Watt, que em 1990 ainda acreditava que Hitler não tinha planos de longo prazo, acabou admitindo que o Führer rejeitou concessões a Francisco Franco e a Mussolini precisamente para preservar a possibilidade de um acordo com a França e a Grã-Bretanha que lhe liberasse as mãos para avançar rumo ao leste. Essa aposta resultou no maior erro de cálculo do programa.
A segunda etapa implicava consolidar o domínio sobre o espaço vital oriental, enquanto se estendia a influência alemã para o Mediterrâneo e o Oriente Médio. Os poços de petróleo do Iraque e do Golfo Pérsico, até então fonte do poder colonial britânico, passariam à esfera germânica. A África do Norte ficaria sob controle do Reich. Os portos do Mediterrâneo Oriental garantiriam o trânsito dos recursos materiais que os territórios conquistados no leste enviariam à metrópole. O que Hillgruber e Hildebrand apontam como determinante nesta segunda etapa é que não se tratava simplesmente de vencer a guerra. Era o início da construção da autarquia total que tornaria o Reich invulnerável a qualquer pressão econômica ou bloqueio naval. Um Reich que não precisasse de nenhuma importação do mundo exterior. Um Reich que fosse um mundo em si mesmo. Para povoar os territórios conquistados no leste, o regime nazista elaborou um plano que a história registrou como Generalplan Ost, o Plano Geral do Leste. Preparado entre 1940 e 1942, sob supervisão do Reichsführer SS Heinrich Himmler, com o planejador Konrad Meyer-Hettling como autor principal, o plano contemplava o extermínio, a deportação ou a escravização de aproximadamente 31 milhões de pessoas na Polônia, nos estados bálticos, Ucrânia, Bielorrússia e nas partes ocidentais da Rússia. As porcentagens eram específicas. Deportação ou eliminação de 80% a 85% da população polonesa, 75% dos bielorrussos, 65% dos ucranianos do Oeste. Os judeus receberiam um tratamento diferenciado, denominado no eufemismo burocrático nazista como eliminação total. Em seu lugar seriam instalados entre 8 e 10 milhões de colonos alemães, veteranos de guerra, agricultores e suas famílias, formando o que a propaganda chamava de Bauernfall, um muro de camponeses que garantiria o fornecimento infinito de alimentos ao Reich. A fome artificial gerada pela requisição sistemática das colheitas agrícolas nos territórios ocupados, o chamado Plano da Fome, era o mecanismo previsto para desalojar a população escrava sem disparar cada bala individualmente. As cidades soviéticas mais importantes, incluindo Moscou e Leningrado, seriam inundadas ou abandonadas à inanição e deixariam de existir. Negava-se a elas até mesmo o futuro como ruínas. A terceira etapa apontava diretamente para os Estados Unidos. Hitler mencionou esse ponto com clareza perturbadora tanto no segundo livro de 1928 quanto em conversas privadas com seus aliados. O duelo final seria contra a potência industrial norte-americana, e esse duelo seria travado por uma geração posterior à sua. Reconhecia não poder completar as 3 etapas em sua própria vida. O que pretendia construir eram os alicerces, territoriais, industriais, demográficos e, como se verá, arquitetônicos, sobre os quais seus sucessores completariam a conquista do planeta. Em suas avaliações sobre os Estados Unidos, Hitler oscilava entre desprezo e reconhecimento de um adversário formidável. Em registros de suas conversas privadas após 1930, cita-se que ele descrevia a América do Norte como um estado mestiço incapaz de fazer guerra, enfraquecido pela Grande Depressão e pela diversidade racial. No entanto, no segundo livro, ele descreveu o poder norte-americano como o desafio último da história, cuja derrota exigiria uma Alemanha completamente consolidada, autárquica e militarmente imbatível. A contradição não era incoerência, era estratégia. Antes de enfrentar os Estados Unidos, era preciso convencer os próprios alemães de que o inimigo era fraco. E antes de enfrentar os Estados Unidos, era preciso derrotar todos os outros. A relação com o Japão permaneceu deliberadamente ambígua no programa. Em janeiro de 1942, uma semana após a Conferência de Wannsee, onde se coordenou a chamada Solução Final, Alemanha e Japão assinaram uma convenção militar secreta que estabelecia que, em caso de colapso soviético, o hemisfério oriental seria dividido entre ambas as potências ao longo do meridiano 70 graus de longitude leste, atravessando a Sibéria e a Índia. Era uma linha traçada sobre um mapa que cortava a Eurásia de norte a sul, atribuindo o oeste ao Reich e o leste ao Império do Sol Nascente. Mas nunca existiu um acordo concreto sobre o que aconteceria uma vez que a Alemanha alcançasse a terceira etapa de seu programa. Se os aliados de hoje seriam os adversários de amanhã,
Hitler insinuou isso em privado, mas nunca o escreveu em nenhum tratado. Berlim odiada, a cidade que deveria ser redesenhada. Adolf Hitler odiava Berlim, não com a indiferença de quem simplesmente prefere outro lugar, mas com a animosidade ativa de quem vê em uma cidade tudo aquilo que despreza em uma civilização. O escritor Otto Friedrich formulou isso com precisão em seu livro Before the Deluge. Hitler detestava o engenho berlinense, seu cinismo e sua atmosfera cosmopolita. Nos anos 20, Berlim era a capital da República de Weimar, o epicentro da cultura de Weimar, que produzia o expressionismo, o cabaré político, a música jazz e as galerias de arte moderna. Era uma cidade onde os marxistas tinham bases políticas sólidas, onde as comunidades gays eram visíveis e onde vivia aproximadamente 1/4 da população judia de toda a Alemanha. Essa cidade precisava desaparecer, não apenas politicamente, mas fisicamente. A ideia de redesenhar Berlim, no entanto, tem antecedentes que precedem o nazismo. Em 1905, a população da capital alemã havia saltado de 500 mil habitantes para mais de 2 milhões em poucas décadas, e a infraestrutura não havia conseguido acompanhar esse ritmo. Não existia uma linha ferroviária nem uma estrada que percorresse a cidade de norte a sul. Em seu lugar, uma rede caótica de vias alternativas se espalhava pelo centro, cruzando artérias principais e gerando engarrafamentos que eram motivo de chacota para as pretensões alemãs de eficiência. Em 1909, as autoridades lançaram um concurso internacional de redesenho urbano. Em 1917, o arquiteto Martin Mächler apresentou um projeto que não apenas melhorava o trânsito, mas cobria a capital reimaginada com monumentos de inspiração imperial. O plano de Mächler não sobreviveu à transição da monarquia para a república, mas alguns de seus elementos, a lógica dos grandes eixos viários, a vocação monumental, ressurgiriam décadas depois, na mente de outro homem. Segundo dados analisados pelos biógrafos de Hitler, o jovem austríaco conhecia, pelo menos de forma vaga, o projeto de Mächler e o aprovava. Já desde meados da década de 1920, enquanto escrevia Mein Kampf na fortaleza de Landsberg, Hitler produzia esboços de monumentos que depois formariam o núcleo do projeto Germania. O primeiro e mais importante era a visão de um arco do triunfo que superasse o de Paris. Esse desenho está datado aproximadamente em 1925, 10 anos antes de existir um único funcionário encarregado de construí-lo. Albert Speer, o arquiteto do demônio. Em janeiro de 1937, Adolf Hitler nomeou Albert Speer inspetor-geral dos edifícios da capital do Reich, com o posto de subsecretário de Estado e poderes extraordinários sobre o governo da cidade de Berlim. Ele respondia apenas ao Führer. Nenhum ministro, nenhum burocrata municipal, nenhum funcionário do partido podia obstruir suas decisões. Aos 31 anos, possuía a autoridade arquitetônica mais absoluta que qualquer profissional havia concentrado nas mãos de um único homem na história moderna da Europa. Albert Speer nasceu em 19 de março de 1905 em Mannheim, no seio de uma família de arquitetos de classe alta. Seu pai e seu avô eram arquitetos. Sua infância, segundo suas próprias memórias, foi marcada pelo formalismo doméstico e pela distância afetiva. Em nossa casa, tudo era formal e a família carecia de calor entre si, escreveu décadas depois em Dentro do Terceiro Reich, publicado em 1969. Era o segundo de 3 filhos. Era atlético, fã de rugby e alpinismo, e mostrava aptidões matemáticas que o levaram a considerar brevemente essa carreira antes de seguir a tradição familiar. Estudou arquitetura em Karlsruhe, depois em Munique e finalmente na Universidade Técnica de Berlim, onde foi discípulo de Heinrich Tessenow, um arquiteto de convicções funcionalistas e estética sóbria que exerceu sobre Speer uma influência formativa. Filiou-se ao Partido Nazista em janeiro de 1931, depois de assistir em dezembro de 1930 a um comício de Hitler em Berlim. Speer tinha ido por curiosidade, incentivado por estudantes de seu entorno. O que ouviu o transformou. Fui intoxicado pelo que vi e ouvi, admitiu mais tarde, usando ele próprio esse termo.
A rapidez de sua adesão, do comício à carteira de membro em apenas semanas, dizia algo sobre a vulnerabilidade de certos homens cultos e inteligentes diante da retórica de um movimento que prometia grandeza em vez de mediocridade. Seu primeiro trabalho significativo para o partido chegou em julho de 1932, quando seu amigo Karl Hanke, oficial nazista em Berlim, o recomendou a Joseph Goebbels para renovar a sede central do partido na capital. O trabalho agradou. Speer retornou a Mannheim, mas em 1933, quando os organizadores do Congresso do Partido Nazista em Nuremberg precisavam de alguém para apresentar projetos, entraram em contato com ele. Nem os organizadores, nem Rudolf Hess se atreviam a aprovar qualquer plano sem a aprovação do Führer. Então enviaram Speer ao apartamento de Hitler em Munique. Esse encontro mudou sua vida. Hitler gostou dos projetos e nomeou Speer comissário para a apresentação artística e técnica dos congressos e demonstrações do Partido Nazista. O que Speer fez nos anos seguintes em Nuremberg estabeleceu um padrão visual para o fascismo que nenhum regime totalitário do século XX igualou em impacto técnico. Projetou o Campo Zeppelin, o campo de desfiles com capacidade para 340 mil pessoas, inspirado na arquitetura dórica do altar de Pérgamo, mas ampliado a uma escala que fazia o modelo original parecer um objeto doméstico. Inventou a Catedral de Luz, Lichtdom, 130 refletores antiaéreos dispostos em círculo ao redor do campo, apontando verticalmente para o céu noturno. O efeito era de colunas de luz branca que se elevavam às estrelas, criando a ilusão de paredes infinitas em um templo sem teto. Sir Neville Henderson, o embaixador britânico, descreveu a cena como uma catedral de gelo. O filme de Leni Riefenstahl, O Triunfo da Vontade, filmado no Congresso de 1934, imortalizou esse espetáculo e o espalhou por telas do mundo inteiro. Speer insistiu que a maioria dos atos ocorresse à noite, em parte para potencializar os efeitos de luz e, em parte, segundo seu próprio testemunho, para disfarçar que uma parte considerável dos dirigentes do partido estava acima do peso. Foi nesse congresso de 1934 que Speer conheceu Hitler no sentido que realmente importa, não como arquiteto diante de seu cliente, mas como discípulo diante de seu mestre. Speer descreveu-o no julgamento de Nuremberg com uma frase que sintetiza a natureza dessa relação. Se Hitler tivesse amigos de verdade, eu teria sido um de seus amigos mais próximos. O biógrafo Louis Snyder formulou a mesma relação da perspectiva do Führer. Hitler, ele próprio um arquiteto frustrado, via em Speer a forma de realizar seus próprios sonhos juvenis. A psicóloga Gita Sereni foi além, apontando que ambos compartilhavam uma infância marcada pela privação afetiva que os tornara incapazes de expressar emoções privadas, e que essa semelhança criava entre eles um vínculo que nenhuma outra relação do regime reproduzia. Em 1934, Hitler o nomeou chefe do escritório principal de construção. Em 1936, Speer interveio no Estádio Olímpico de Berlim, acrescentando um exterior de pedra que atendia à demanda de Hitler por uma estética clássica em vez do modernismo do design original de Werner March. Em 1937, projetou o pavilhão alemão para a Exposição Internacional de Paris, erguendo-o diretamente em frente ao pavilhão soviético em um duelo arquitetônico que a imprensa internacional não deixou passar despercebido. Nesse mesmo ano recebeu a missão de sua vida. Em 28 de janeiro de 1938, Hitler apresentou ao mundo o plano para reconstruir Berlim como capital do mundo. Em outubro de 1934, Hitler havia dado a Speer o título informal de o arquiteto do Führer. Em 1937, formalizou-o com a nomeação de inspetor-geral. Também o tornou membro do Reichstag, embora esse corpo já não tivesse poder efetivo. As palavras exatas da instrução que Hitler lhe deu ao nomeá-lo são ilustrativas. Quero que Berlim seja transformada em uma cidade que seja a capital do mundo, comparável ao Egito Antigo, Babilônia e Roma. A relação de trabalho entre os dois homens era desconcertantemente informal para o padrão do Terceiro Reich, onde a hierarquia era sagrada. Speer era convidado para jantares, excursões e conversas noturnas na chancelaria que podiam se estender até 3 ou 4 da madrugada. Hitler falava sobre arquitetura durante horas. Speer ouvia, propunha
Desenhava esboços sobre guardanapos. Quando, em 1938, Hitler concedeu a Speer a insígnia de ouro do partido, a maior distinção interna do NSDAP, fez-o em uma cerimônia privada, não em ato público. Era um gesto que sinalizava a singularidade do vínculo. Ninguém dentro do regime, nem Goebbels, nem Himmler, nem Göring, desfrutava desse tipo de acesso. O preço dessa proximidade era a cumplicidade. A nomeação de Speer como inspetor-geral incluía a direção do Departamento Central de Reassentamento de Berlim, que a partir de 1938 se encarregou sistematicamente de desalojar proprietários judeus de suas residências na capital alemã para liberar terreno para as obras de Germânia. Speer assinou os documentos. Coordenou com os escritórios da SS. No julgamento de Nuremberg em 1946, foi o único alto cargo nazista que admitiu responsabilidade pessoal e renunciou à defesa de apenas seguir ordens. Foi condenado a 20 anos de prisão, que cumpriu integralmente na prisão de Spandau, em Berlim Ocidental. Ao sair em 1966, escreveu Dentro do Terceiro Reich, que se tornou um dos livros mais lidos sobre o nazismo do século XX. Morreu em 1º de setembro de 1981, em Londres, aos 76 anos, em um hotel, durante uma viagem para gravar uma entrevista para a BBC. O homem que havia projetado a capital do mundo morreu em um quarto de hotel na cidade do adversário que seu chefe jamais conseguiu conquistar. La Prachtallée, a Avenida dos Esplendores. O coração físico do projeto Germânia era um eixo viário de norte a sul com 5 quilômetros de comprimento e 120 metros de largura. Speer o chamou de Prachtallée, a Avenida dos Esplendores, ou simplesmente o eixo norte-sul. 120 metros de largura, mais que os Campos Elíseos de Paris, mais que qualquer bulevar conhecido no mundo ocidental da época. Não era uma avenida para tráfego, era um teatro de Estado. A avenida começaria ao sul, na nova Südbahnhof, a Estação Sul, concebida para o bairro de Tempelhof-Schöneberg. Essa estação substituiria simultaneamente as antigas estações de Anhalter e Potsdamer, que o eixo norte-sul tornaria obsoletas ao cortar suas vias de acesso. O viajante que chegasse de trem à Germânia não encontraria o caos de plataformas e escadarias que caracterizava os grandes terminais ferroviários da época. Encontraria um prelúdio do poder, uma estação projetada para que o próprio ato de chegar à capital fosse por si só um espetáculo de grandiosidade. Desde a saída da Südbahnhof, a avenida se estendia em linha reta para o norte por 5 quilômetros até a Nordbahnhof, no bairro de Wedding. Entre essas duas estações organizava-se o coração urbano e ideológico do Terceiro Reich. Os veículos particulares e o tráfego comercial não teriam acesso à superfície da avenida. Seriam desviados para uma autoestrada subterrânea de pista dupla que correria diretamente sob o eixo do desfile sem cruzamentos nem semáforos, ligando os extremos norte e sul da cidade por um túnel ininterrupto. As seções dessa infraestrutura subterrânea, nunca utilizadas, ainda existem sob o que hoje é o Tiergarten, acessíveis a grupos especializados em história urbana, como os Berliner Unterwelten. O eixo norte-sul em superfície seria domínio exclusivo da propaganda em movimento, desfiles militares, marchas do partido, procissões de Estado. O indivíduo na calçada estaria olhando, nunca circulando. Ao longo da avenida seria distribuída uma cadeia de edifícios institucionais cuja própria escala obrigava o observador a se sentir pequeno. Speer projetou suas fachadas com a linguagem que ele próprio chamava de neoclassicismo estrito e que os críticos posteriores chamariam com mais precisão de classicismo faminto. Superfícies de granito polido sem ornamentação, pilastras de proporções colossais, horizontalidade esmagadora interrompida ocasionalmente por um pórtico de colunas que não servia para enquadrar uma entrada, mas para projetar autoridade. O plano de Speer contemplava, ao longo do eixo, a sede do Alto Comando do Exército, Ministérios, uma embaixada japonesa, a única estrangeira que receberia um terreno na avenida principal, um hotel da cidade de proporções nunca antes vistas, um teatro de ópera capaz de superar a Staatsoper unter den Linden em capacidade e magnificência, e representações das principais empresas industriais do Reich. Não era um corredor de governo, era a espinha dorsal de uma civilização que pretendia ser eterna.
O eixo norte-sul cruzaria perpendicularmente o eixo leste-oeste aproximadamente na altura do Reichstag, e essa interseção ocorreria sob a sombra do Führerpalast, o Palácio do Führer, cuja entrada principal daria precisamente para esse cruzamento. O ponto onde os dois eixos da cidade-mundo se encontravam. O nome oficial do plano, o Gesamtbauplan für die Reichshauptstadt, o Plano Integral de Construção da Capital do Reich, previa que os dois grandes eixos se intersectassem em frente à chancelaria do Reich. O cruzamento não seria uma rotatória nem uma interseção ordinária, mas uma praça de dimensões monumentais que concentraria em seu entorno imediato os símbolos do poder executivo, militar e arquitetônico do regime. O único componente do eixo leste-oeste que foi concluído antes que a guerra interrompesse o projeto foi a ampliação da Charlottenburger Chaussee, hoje conhecida como Straße des 17 Juni, que atravessa o Tiergarten em direção ao portão de Brandemburgo. Speer a entregou cerimonialmente a Hitler em 20 de abril de 1939, durante a celebração do 50º aniversário do Führer. Para completá-la, transferiu a Coluna da Vitória de Berlim, inaugurada em 1873, para comemorar as vitórias prussianas sobre Dinamarca, Áustria e França, e que originalmente ficava em frente ao Reichstag, de sua posição histórica para o centro do Tiergarten, onde se encontra hoje. Além disso, acrescentou um tambor adicional de granito vermelho para elevá-la 4 metros, magnificando sua presença no eixo já concluído. A Coluna da Vitória está nesse local desde 1939. É o vestígio mais visível do projeto Germânia no Berlim atual. Para preparar o terreno do eixo norte-sul, Speer supervisionou a partir de 1938 a demolição de 2 distritos completos: Alsen, onde deveria se erguer a Volkshalle ao norte, e amplas zonas do Tiergarten, onde seriam construídos ministérios e edifícios institucionais. A Siegesallee, a avenida de estátuas dos Hohenzollern, que atravessava o Tiergarten, foi transferida para outra área do parque em 1938 para liberar o corredor do futuro eixo norte-sul. Nesse mesmo ano, começaram as demolições em diversos pontos do centro urbano, afetando dezenas de milhares de residentes. Entre 1938 e 1941, o número de apartamentos afetados pelos planos de remodelação ultrapassou 100 mil, segundo estimativas documentadas pelo próprio Departamento de Reassentamento do projeto. Como nenhum dos novos blocos residenciais planejados para abrigar os deslocados foi construído, o problema do realojamento recaiu sobre as vítimas do sistema. Os berlinenses de classe alta e média ocuparam as residências de quem tinha menos poder, e aqueles que tinham menos poder de todos, as famílias judias, foram despejadas com documentos oficiais assinados pelo Departamento de Reassentamento de Speer e enviadas aos guetos e campos de concentração. Não era um efeito colateral, era um mecanismo deliberado de gestão urbana em um estado racista. A propaganda do regime apresentou o plano ao público com um orgulho calculado. Em 28 de janeiro de 1938, os jornais nazistas publicaram o Gesamtbauplan com comentários e explicações detalhadas. Der Angriff descreveu os projetos como verdadeiramente monumentais, superando todas as expectativas. O Völkischer Beobachter proclamou que deste deserto de pedra emergirá a capital do Reich dos 1000 anos. A imprensa internacional reagiu com uma mistura de espanto e alarme. O New York Times classificou-o como talvez o projeto urbanístico mais ambicioso da era moderna. O próprio pai de Speer, ele mesmo arquiteto, contemplou os planos quando o filho os mostrou com orgulho e emitiu um veredicto registrado: "Você está louco." E seu cliente também. Hitler, no entanto, estava longe de se sentir intimidado pela escala do projeto. Speer fez construir uma maquete em escala do eixo norte-sul que foi instalada em uma sala lateral da chancelaria do Reich. Média metros de comprimento e mostrava em miniatura todos os edifícios projetados, desde a Südbahnhof até a Volkshalle. O Führer voltava regularmente a ela, inclinava-se sobre o modelo, apontava detalhes com o dedo, imaginava os ângulos de visão que um transeunte experimentaria na Avenida Real. As sessões podiam se estender por horas. Quando, em 20 de abril de 1939, durante a celebração de seu aniversário,
Hitler recebeu a maquete completa com o eixo norte-sul finalizado. Foi um dos momentos de maior satisfação registrados em sua agenda pessoal naquele ano. O Grande Arco, monumento à catástrofe. Na extremidade sul da Avenida dos Esplendores, onde o eixo norte-sul cruzaria a estrutura de túnel em direção à área do aeroporto de Tempelhof, erguer-se-ia o primeiro dos dois monumentos capitais de Germânia. Era o Arco do Triunfo e deveria fazer com que o Arco do Triunfo de Paris, que Napoleão mandou construir para celebrar suas vitórias militares, parecesse uma maquete escolar. Hitler havia esboçado seu projeto aproximadamente em 1925, a lápis, em um caderno de esboços que manteve por anos e que mostraria décadas depois a Speer como prova da persistência de sua visão. Ele não o havia esquecido. Não o havia arquivado como fantasia juvenil. Para ele, aquele desenho de 3 centímetros de altura sobre o papel era a representação antecipada de 117 metros de granito no centro de Berlim. O arco teria aproximadamente 117 metros de altura e 170 metros de largura na base, cerca de 3 vezes as dimensões do arco parisiense, que mede 50 metros de altura e 45 de largura. O Arco do Triunfo de Paris, o arco do triunfo mais alto do mundo naquele momento, caberia literalmente dentro da abertura do arco alemão, com vários metros de espaço livre em cada lado. Era esse contraste, exatamente esse contraste, que Hitler queria que os visitantes experimentassem. Mas a diferença mais significativa não era dimensional, e sim semântica. O arco napoleônico celebra vitórias. O de Hitler comemoraria uma derrota. Em seu interior, gravados em pedra, estariam os nomes dos 1.800.000 soldados alemães mortos na Primeira Guerra Mundial. Era um monumento ao agravo, construído como desafio permanente à história francesa e à humilhação do Tratado de Versalhes. Um lugar onde os alemães do futuro, os cidadãos do Império do Milênio, poderiam ler os nomes de seus mortos e compreender por que o mundo precisou ser reordenado desde seus alicerces. A escolha de colocar o arco ao sul da avenida, em vez de ao norte junto ao grande salão, também era uma declaração de intenções urbanísticas. O visitante que chegasse do aeroporto de Tempelhof, a porta principal de entrada à cidade para os viajantes do futuro, encontraria o arco como primeira visão monumental de Germânia, 3 vezes mais alto que qualquer edifício ao redor, visível a quilômetros de distância, impossível de ignorar, impossível de trivializar. Um tapa de concreto e granito naqueles que pensaram que a história da Alemanha havia terminado em Versalhes em 1919. Os planos de engenharia do arco foram concluídos em 1937. O problema era o solo. Berlim está construída sobre uma planície aluvial formada pelo rio Spree, terreno pantanoso e arenoso, de baixa densidade e pouca capacidade de carga. É o mesmo solo que tornou necessária a construção do sistema de drenagem mais ambicioso do século XIX para manter os alicerces da cidade. Nenhum cálculo poderia prever com certeza se aquele solo suportaria o peso de uma estrutura das dimensões do arco projetado sem afundar progressiva e irreversivelmente. Speer precisava de dados concretos. A solução foi construir um experimento em escala. Na primavera de 1941, a construtora Dickerhoff e Widmann AG assinou um contrato com o governo do Reich e começou a erigir o Schwerbelastungskörper, literalmente o corpo de carga pesada. A mão de obra foi forçada. Prisioneiros de guerra franceses capturados durante a campanha da França no verão de 1940. Não há registros irônicos nos documentos sobre o fato de que os prisioneiros do país que havia construído o arco original foram aqueles que construíram o instrumento de medição para o arco que deveria superá-lo. O resultado foi um cilindro maciço de concreto armado. Seu diâmetro externo na superfície era de 21 metros. Sua altura visível acima do nível do solo atingia 14 metros. Sob a terra, estendia-se outros 18 metros para baixo, onde câmeras subterrâneas abrigavam instrumentos de precisão, extensômetros e micrômetros de leitura contínua, encarregados de registrar qualquer movimento do solo com precisão de décimos de milímetro. O peso total da estrutura era de 12.650 toneladas métricas, equivalente à carga calculada para apenas um dos 4 pilares do arco projetado. A lógica era direta.
Se o cilindro afundasse 6 centímetros ou menos durante o período de teste, o terreno seria considerado suficientemente estável para iniciar a construção sem tratamentos de consolidação adicionais. Os instrumentos começaram a registrar dados. O cilindro afundou, não 6 centímetros. Para a análise completa dos dados disponíveis até meados da guerra, o Schwerbelastungskörper havia afundado 19,3 centímetros no terreno macio de Berlim, triplicando o máximo permitido. Além disso, durante a própria construção do cilindro, o terreno cedeu outros 3,5 centímetros adicionais apenas pelo peso da forma e das máquinas. A conclusão técnica era inequívoca. O Arco do Triunfo, tal como concebido, exigia uma intervenção de estabilização do solo em uma escala não prevista em nenhum plano ou orçamento. O mais revelador é o que aconteceu depois de conhecidos esses resultados. Nada. Hitler os ignorou. Speer arquivou-os e encomendou novos estudos de viabilidade. Engenheiros altamente qualificados do Reich argumentaram que a tecnologia disponível em meados do século XX podia resolver o problema de subsidência com técnicas de injeção de cauda de cimento, estacas profundas e substituição parcial do solo. O projeto não foi cancelado. Foi adiado com a certeza de um regime que já estava perdendo a guerra, mas ainda projetava capitais imperiais, de que quando chegasse a vitória final, haveria tempo e recursos para tudo. O Schwerbelastungskörper sobreviveu à guerra porque era impossível de demolir. As autoridades aliadas, entre 1945 e 1948, que tentaram dinamitar as estruturas militares nazistas em Berlim, avaliaram o cilindro e o deixaram em pé. A carga explosiva necessária para destruí-lo teria devastado o bairro residencial circundante em um raio de várias quadras. Os soviéticos, britânicos e franceses enfrentaram o mesmo problema em seus setores de ocupação quando tentaram eliminar os bunkers e torres antiaéreas nazistas. O concreto do Terceiro Reich era literalmente indestrutível para os meios do pós-guerra. Em 1995, as autoridades do distrito de Tempelhof-Schöneberg, em Berlim, catalogaram o Schwerbelastungskörper como monumento histórico protegido. Em setembro de 2009, foi inaugurado seu centro de visitantes, com exposição permanente sobre o projeto Germânia e uma plataforma de observação da qual o espectador pode calibrar visualmente a massa do cilindro. A entrada é gratuita. O cilindro encontra-se na interseção da Dudenstrasse, da General Pape Strasse e do Löwenhardt-Damm, a pouca distância da antiga área do aeroporto de Tempelhof, hoje um parque urbano, no local exato onde Hitler queria que os visitantes da capital do mundo encontrassem assim que desembarcassem do avião, o monumento aos seus 1.800.000 mortos da Primeira Guerra Mundial. Ali, no concreto, continua o processo que os instrumentos de Speer começaram a registrar em 1941. O cilindro continua a afundar milímetro a milímetro, ano após ano, lentamente, inexoravelmente, em direção ao mesmo solo pantanoso que impediu que Germânia existisse. O Grande Fórum e o Palácio do Führer. Ao norte da Avenida dos Esplendores, na extremidade oposta ao Arco do Triunfo, a avenida desembocava na estrutura urbana mais ambiciosa de Germânia, o Grosser Platz, a Grande Praça. Estender-se-ia sobre o terreno da antiga Königsplatz, hoje Platz der Republik, com uma superfície de aproximadamente 350.000 metros quadrados. Para dar uma referência calibrada, a Praça de São Pedro em Roma tem aproximadamente 50.000 metros quadrados. A Praça Maior de Madrid, 12.000. O Grosser Platz seria 7 vezes maior que a de São Pedro. Não era uma praça pública em nenhum sentido urbano convencional. Era um instrumento de supressão psicológica do indivíduo diante da massa e do Estado. O desenho do Grosser Platz respondia a uma lógica de cenografia do poder que Speer e Hitler haviam ensaiado primeiro em Nuremberg. Nos congressos do Partido Nazista no campo Zeppelin, Speer havia aprendido que a arquitetura não precisava de paredes para esmagar o indivíduo. Bastava definir um espaço tão grande que o corpo humano ficasse reduzido a um ponto insignificante nele. O Grosser Platz aplicava essa lição em escala urbana permanente. Não seria um local de encontro, mas sim um local de submissão coletiva, onde cada cidadão, em pé entre centenas de milhares de outros cidadãos, compreenderia instintivamente seu lugar na hierarquia do Reich.
A praça seria emoldurada pelos edifícios do poder do Terceiro Reich, distribuídos segundo uma lógica de intimidação deliberada. A oeste, no terreno onde se erguia a Ópera Kroll, o edifício onde o Reichstag havia realizado suas últimas sessões desde 1933, incluindo aquela em que, em 23 de março daquele ano, aprovou a Lei de Plenos Poderes que transformou Hitler em ditador legal, erguer-se-ia o Palácio do Führer. A ironia era total. A sede onde o parlamento alemão havia votado sua própria dissolução seria demolida para construir a residência do homem que aquele voto havia entronizado. A leste, o edifício do Reichstag de 1894, projetado pelo arquiteto Paul Wallot, inaugurado em 1895 e incendiado em circunstâncias ainda debatidas pelos historiadores em 27 de fevereiro de 1933, permaneceria de pé, mas degradado a papel secundário, reduzido a pano de fundo das novas construções que o cercavam. O edifício que havia abrigado a democracia parlamentar alemã ficaria literalmente emoldurado pelos símbolos de sua destruição. Ao sul da praça, flanqueando a entrada pela Avenida dos Esplendores, estariam a nova chancelaria do Terceiro Reich e o alto comando do exército alemão, Oberkommando der Wehrmacht, um de cada lado da grande entrada como guardiões de pedra do recinto do poder. Essas duas instituições, o governo civil e o comando militar, fechavam o acesso ao fórum desde a avenida, estabelecendo visualmente que, para chegar ao coração da capital do mundo, era preciso passar pelo controle do Estado e do Exército. O Palácio do Führer era, dentro do conjunto do Grande Fórum, o único edifício cujo programa arquitetônico ficou relativamente bem documentado nos planos de Speer. Seria a residência oficial de Hitler e, simultaneamente, a sede administrativa do Poder Executivo. O projeto contemplava uma fachada principal de granito que se estenderia por toda a largura do lado oeste da praça, com uma proporção horizontal tão pronunciada que obrigaria o observador a percorrê-la visualmente da esquerda para a direita durante vários segundos antes de poder abarcar sua totalidade. No interior, o edifício estaria conectado à Volkshalle por um criptopórticos subterrâneo, um corredor coberto da tradição arquitetônica romana, de modo que Hitler pudesse deslocar-se do palácio ao Salão do Povo sem aparecer jamais no exterior, protegido e seguro de qualquer contingência, transitando entre suas duas manifestações de poder, a residência e o templo. Esse detalhe do criptopórticos não era casual nem caprichoso. O historiador e pesquisador da Volkshalle Hanno Zingel apontou que o conjunto do Palácio do Führer e da Volkshalle reproduzia conscientemente o modelo de Augusto em Roma. A residência modesta do Palatino conectada ao Templo de Apolo, o Palácio do Homem conectado ao Santuário do Deus. Hitler não era alheio a essa comparação. Ele a fomentava. Em maio de 1938, durante sua única visita oficial a Roma, onde se reuniu com Mussolini e estabeleceu as bases formais do eixo. Hitler visitou o Panteão de Adriano de forma privada antes do horário oficial de abertura e passou um tempo considerável em seu interior contemplando a cúpula. A visita confirmou convicções que já tinha há mais de uma década e que cristalizariam diretamente na Volkshalle. Ao norte da praça, o quarto lado do recinto, a avenida terminava seu percurso e começava o edifício que dominava tudo o mais. A Volkshalle não era um dos edifícios do Grande Fórum. Era o edifício do Grande Fórum. Todo o resto, o palácio, o Reichstag, a chancelaria, a própria avenida, existia para preparar o visitante para esse encontro. O rio Spree, que em Berlim percorre de oeste a leste pelo centro histórico, cruzaria sob o pódio da Volkshalle, enterrado ou canalizado para não interromper a solidez da fundação. Em algumas versões dos planos, a própria corrente do Spree seria desviada. Em outras, o edifício se ergueria sobre ele em uma construção de viaduto em escala colossal. O rio da cidade, como a história da cidade, seria redirecionado para servir ao projeto. O Grosser Platz, como o restante do projeto Germania, nunca passou dos planos e da maquete. O terreno foi adquirido em sua totalidade. Os registros do Departamento de Reassentamento confirmam que todos os proprietários da área foram despejados antes de 1941.
Os planos de engenharia foram desenvolvidos com detalhes suficientes para iniciar a construção, e os modelos em gesso mostravam cada fachada e cada proporção com precisão. Mas no solo de Berlim não se colocou uma única pedra. A guerra chegou primeiro, e com ela a escassez de aço, concreto e mão de obra livre que teriam sido necessários para transformar aquele terreno adquirido no coração da capital do mundo. A Volkshalle, o Templo dos 1000 anos, a Volkshalle, o Salão do Povo. Se o Arco do Triunfo era um monumento à memória, a Volkshalle era um monumento ao presente do poder e à eternidade da raça. Era, segundo todos os cálculos que sobreviveram nos arquivos de Speer, o edifício mais grande que jamais se concebeu para ser construído. E se tivesse sido construído, continuaria hoje sendo o espaço coberto mais amplo do mundo. Hitler desenhou suas linhas gerais pessoalmente. Speer deu a forma técnica. O resultado era um edifício de planta circular coroado por uma cúpula de 290 metros de altura, mais alto que o Empire State Building sem sua antena, e 250 metros de diâmetro. Para calibrar essa medida, a cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma, durante séculos o edifício com cúpula mais amplo do mundo, tem 42 metros de diâmetro. A Volkshalle seria, em diâmetro, 16 vezes maior que a de São Pedro. Seu interior poderia abrigar 180 mil pessoas simultaneamente. Esses 180 mil corpos humanos respirando dentro de um espaço fechado dessas dimensões gerariam um problema que nem Hitler nem Speer abordaram publicamente, mas que os engenheiros calcularam em privado. A umidade combinada da respiração coletiva formaria nuvens dentro do edifício. A Volkshalle teria seu próprio sistema meteorológico interno. Choveria ocasionalmente dentro do templo do Führer. A acústica também seria inutilizável para discursos. A vastidão do espaço faria com que qualquer som se dispersasse em ecos sobrepostos, tornando as palavras um ruído ininteligível. A voz de Hitler, o instrumento que havia forjado sua carreira política, ficaria reduzida a murmúrio no único edifício que supostamente deveria amplificá-la. Speer escreveu em suas memórias que Hitler, quando discutiam a Volkshalle, não se preocupava com a acústica nem com a meteorologia interna. O que o obsessionava era a perspectiva histórica. Ele gostava de imaginar como veria esse edifício uma civilização do século 30. Assim como quando contemplava o Panteão de Roma, queria que a Volkshalle permanecesse como uma ruína grandiosa durante milênios. Esta era a teoria do valor da ruína, Ruinenwert. Os edifícios deviam ser desenhados para perdurar como monumentos de impacto visual mesmo em ruínas. A Volkshalle, o Salão do Povo, também conhecida como Grosse Halle, Grande Salão, ou Ruhmeshalle, Sala da Fama. Hitler vinha desenhando versões deste edifício desde 1925, quando ainda vivia em Munique, sem jamais ter visitado Roma. O esboço original que entregou a Speer em 1934 mostrava um pronaos com colunas evocando o Panteão de Adriano, um bloco intermediário retangular e atrás de ambos uma cúpula de proporções que dobravam e depois triplicavam as de todos os edifícios conhecidos. Não era o sonho de um amador ignorante. Era a visão de alguém que estudara obsessivamente a arquitetura imperial romana e que sabia exatamente quanto precisava superar seus modelos para que a superação fosse esmagadora. Speer pegou esse esboço e o desenvolveu até transformá-lo no único edifício de sua carreira que ele mesmo descreveria já na prisão como Monsterbau, o edifício monstro. A estrutura final teria um pódio quadrado de 315 por 315 metros de base, aproximadamente o comprimento de 3 campos de futebol em cada direção e 75 metros de altura, sobre o qual se ergueria a cúpula. Esta alcançaria 290 metros do nível do solo até o topo de sua lanterna, com 250 metros de diâmetro em sua base. O óculo no vértice da cúpula teria 46 metros de diâmetro. Por esse buraco circular de luz, poderia ser introduzida inteira a cúpula da Basílica de São Pedro sem tocar as bordas. A própria cúpula de São Pedro mede 42 metros de diâmetro. A Volkshalle a teria contido como se contém uma noz na palma da mão. O interior do edifício foi concebido em 3 níveis de arquibancadas circulares que cercariam uma arena central de proporções enormes. Caberiam 180 mil pessoas. Para calibrar esse número, o estádio mais amplo do mundo atualmente
O estádio Narendra Modi, em Ahmedabad, Índia, tem capacidade para 132 mil espectadores. A Volkshalle teria superado essa marca em quase 50 mil pessoas adicionais, e o teria feito em um espaço coberto, não ao ar livre. A arena central, onde se ergueria o pódio do orador, tinha escala de praça pública. Hitler, de pé nesse pódio, teria aparecido desde os níveis superiores das arquibancadas como uma figura de menos de 2 milímetros de altura para os espectadores mais distantes. O homem que construiu sua carreira política sobre o poder de sua voz e presença física teria ficado literalmente invisível no edifício projetado para amplificá-lo. Isso não preocupava Hitler. O que lhe importava era a imagem do conjunto. 180 mil pessoas de pé, com o braço estendido, voltadas para um ponto no centro do qual ele era a origem invisível. O material da fachada externa seria granito vermelho, o mesmo que Speer usara no pórtico do jardim da nova chancelaria, trazido de pedreiras que os prisioneiros do campo de Flossenbürg escavavam com ferramentas manuais em condições letais. Os registros do campo de Flossenbürg, estabelecido em 1938 na Baviera especificamente para a extração de granito destinado aos projetos de Speer, mostram que a exploração da pedreira se intensificou a partir de 1939, com taxas de mortalidade entre os prisioneiros que os pesquisadores do Memorial de Flossenbürg documentaram detalhadamente. O granito da capital do mundo era pago com vidas. O interior da cúpula reproduzia a lógica geométrica do Panteão de Adriano, uma sucessão de caixotões que diminuíam de tamanho em direção ao óculo, criando a ilusão visual de uma profundidade infinita em direção à luz. Mas enquanto o Panteão tem um diâmetro interno de 43 metros, a Volkshalle teria tido 250. O efeito não teria sido de serenidade contemplativa, mas de vertigem física, de uma desorientação espacial que o escritor Robert Harris, em seu romance de história alternativa Fatherland, de 1992, descreveu com uma imagem que os arquitetos consultados para o livro acharam tecnicamente precisa. A condensação do hálito e do suor de 150 mil corpos humanos em um espaço fechado dessas dimensões precipitaria na parte alta da cúpula, formando neblina e, eventualmente, garoa. A Volkshalle teria seu próprio sistema meteorológico interno. Choveria ocasionalmente dentro do edifício mais importante do Terceiro Reich. Esse fenômeno não era uma especulação literária. Ocorre de fato no Vehicle Assembly Building do Centro Espacial Kennedy da NASA, cuja altura interna ultrapassa 160 metros, o que confirma que a previsão de Speer para a Volkshalle era tecnicamente fundamentada. A acústica representaria um problema sem solução conhecida. O volume interno da Volkshalle era tão desproporcional em relação a qualquer sala de concertos ou auditório da época que os cálculos de reverberação produziam resultados que tornavam ininteligível qualquer discurso proferido no púlpito central. O tempo de reverberação projetado, o tempo que leva para um som se extinguir até 60 decibéis abaixo do seu nível original, teria superado 30 segundos em algumas frequências. Uma frase pronunciada por Hitler começaria a se extinguir 6 frases depois. O regime que havia construído seu poder sobre a amplificação da voz do líder estava projetando a sala na qual essa voz seria destruída pelas paredes. O problema foi apontado por engenheiros acústicos nos relatórios técnicos do projeto. Não há evidências de que Hitler tenha levado isso em consideração. O que Hitler realmente levava em consideração era a dimensão religiosa do edifício. Segundo o testemunho que Speer deu em várias entrevistas após a guerra, o Führer acreditava que, com o passar dos séculos, a Volkshalle adquiriria uma santidade equivalente à da Basílica de São Pedro para o catolicismo. Não um monumento político, mas um santuário dinástico. O lugar onde o povo germânico viria a venerar não apenas Hitler, mas a série de sucessores que ele previa na lógica de uma nova aristocracia racial que governaria o planeta por milênios. Speer, em suas memórias, formulou isso com precisão. Hitler acreditava que o edifício se tornaria um lugar sagrado do nacionalsocialismo comparável ao que São Pedro representa para o catolicismo. Para esse propósito, Speer projetou a conexão entre a Volkshalle e o Palácio do Führer por meio de um criptopórtico subterrâneo, reproduzindo exatamente o modelo da residência de Augusto no Palatino conectada ao Templo de Apolo.
o palácio do governante conectado por um corredor secreto ao santuário do deus que ele encarnava. Os elementos iconográficos do exterior completavam essa mensagem sem ambiguidade. Na lanterna sobre a cúpula, o ponto mais alto da estrutura, visível de toda Berlim e de vários quilômetros ao redor, uma águia imperial com as asas abertas sustentaria em suas garras o globo terrestre. Não o escudo imperial tradicional, não uma suástica, mas o planeta inteiro, em uma imagem retirada diretamente da iconografia romana, onde o mesmo gesto, a águia segurando o orbe, representava o Cosmocrator, o Senhor do Mundo. Flanqueando a fachada norte, duas esculturas monumentais do escultor Arno Breker, escolhidas pessoalmente por Hitler, de 15 metros de altura cada. A oeste, Atlas sustentando os céus, a leste, Telos sustentando a terra. O edifício maior já concebido para ser construído proclamaria desde seu exterior, na linguagem da mitologia clássica, que a raça que o habitava havia tomado posse do cosmos. A Volkshalle nunca foi iniciada. O terreno do distrito de Außen foi esvaziado de seus habitantes. Os planos do Departamento de Reassentamento confirmam que a área foi completamente desocupada antes de 1941. Os estudos de engenharia foram completados e o terreno adquirido em sua totalidade. Mas os mesmos dados que o Schwerbelastungskörper forneceu sobre a subsidência do solo berlinense estabeleciam que a fundação da Volkshalle exigiria intervenções de estabilização em uma escala sem precedentes na história da engenharia civil do século XX, com estacas que deveriam alcançar o estrato geológico firme a profundidades de 30 metros ou mais abaixo do terreno arenoso. A guerra chegou antes que qualquer uma dessas intervenções começasse, pensando em como ficariam em ruínas séculos depois, como legado de uma civilização que não precisava se justificar porque estava destinada a durar eternamente. Para o exterior, a Volkshalle teria uma colunata de pilastras de granito em escala sobre-humana. O interior seria austero, mas esmagador, uma cúpula imensa sobre um espaço vazio, sem divisões, projetado para produzir no indivíduo uma sensação de pequenez absoluta diante da grandeza do Reich. O Führer planejava que suas palavras ressoassem ali como em um lugar sagrado. O efeito psicológico seria total, nada ficaria ao acaso. Sobre o pórtico da cúpula, como Hitler havia determinado, seria fixada uma águia imperial sustentando em suas garras não o escudo clássico, mas o globo terrestre. Era o símbolo de um projeto que, em sua linguagem iconográfica, não deixava nenhuma ambiguidade sobre suas intenções, o mundo inteiro aos pés do Terceiro Reich. A Volkshalle nunca foi iniciada. O terreno no distrito de Außen foi esvaziado, os planos de engenharia foram preparados e o terreno foi adquirido. Mas quando se avaliou a capacidade de suporte do solo, os mesmos dados que o Schwerbelastungskörper forneceria para o Arco do Triunfo, ficou claro que a fundação da Volkshalle exigiria trabalhos de estabilização em uma escala sem precedentes na história da engenharia civil. As ruínas do sonho. Os vestígios de Germania hoje. A maquete de Germânia que Speer construiu para Hitler, uma recriação em escala do eixo norte-sul com seus principais monumentos, esteve exposta em uma sala lateral da chancelaria do Reich. Hitler passava horas ao lado dela, segundo o testemunho do próprio arquiteto, inclinado sobre o modelo em miniatura de seus sonhos, apontando detalhes com o dedo. Essa maquete não sobreviveu, mas alguns elementos do projeto deixaram marcas no tecido urbano de Berlim que ainda são visíveis hoje. O eixo leste-oeste, o único componente importante que foi concluído, continua sendo a espinha dorsal do tráfego a oeste do portão de Brandemburgo. Os lampiões de ferro forjado projetados por Speer, elegantes, de dupla cabeça, com uma estética que combina o classicismo com a sobriedade industrial, ainda iluminam ambas as calçadas do boulevard. A coluna da Vitória, que Speer transferiu do Reichstag para o centro do Tiergarten em 1938 como preparação para o eixo norte-sul, continua em sua posição relocada, 4 metros mais alta pela adição de um tambor de granito que Speer acrescentou para magnificá-la. As seções do túnel da autoestrada subterrânea, que passaria sob o eixo norte-sul, permanecem sob o Tiergarten, acessíveis para pesquisadores. E no bairro de Tempelhof-Schöneberg, na interseção da Dudenstrasse, da General Pape Strasse e do Löwenhardt-Damm,
O Schwerbelastungskörper ainda está de pé. 14 metros de altura acima do nível do solo, 21 metros de diâmetro, 12.650 toneladas de concreto armado. Desde 1995 é patrimônio histórico protegido. Desde setembro de 2009 possui um centro de visitantes com exposição permanente e uma plataforma de observação. O acesso é gratuito. Na pequena sala interna do cilindro, os instrumentos originais de medição já não estão mais lá, mas as paredes de concreto mantêm as marcas onde estiveram fixados. Lá fora, no chão, se alguém buscasse evidência do afundamento, poderia encontrá-la. O cilindro continua descendendo, milímetros por ano, em direção ao solo pantanoso sobre o qual Hitler quis construir sua capital do mundo. Os engenheiros e arquitetos contemporâneos que estudaram os planos de Germania chegaram a uma conclusão dividida. Alguns sustentam que o solo de Berlim nunca teria conseguido suportar as mega-estruturas projetadas sem uma intervenção de estabilização que teria levado décadas e custado cifras astronômicas. Outros argumentam que a tecnologia da metade do século XX era, em princípio, capaz de resolver o problema da subsidência com os meios adequados. A pergunta não tem resposta definitiva. A guerra chegou antes que o problema precisasse ser resolvido. O custo total estimado do projeto Germânia era de 6 mil milhões de marcos do Reich, equivalente a aproximadamente 150 bilhões de dólares atuais, segundo as estimativas mais conservadoras. Hitler nunca pensou que esse valor seria pago pelo povo alemão. Seriam pagos pelos povos conquistados, poloneses, tchecos, franceses, soviéticos. A arquitetura da capital do mundo estava financiada com sangue. Em 30 de abril de 1945, quando Hitler morreu em seu bunker, o sonho de Germânia foi com ele. A maquete da cidade perfeita estava em algum lugar sob os escombros. O piloto de testes do Arco do Triunfo continuava afundando no terreno pantanoso. Os planos da Volkshalle dormiam em arquivos que logo seriam capturados pelos aliados. E Berlim, a cidade que Hitler odiava e queria refazer a sua imagem, jazia destruída, dividida, humilhada. Exatamente o oposto do que havia prometido. 80 anos depois, a cidade floresceu novamente. Não como Germânia, como Berlim.